Então, gente, vou falar agora sobre a anemia ferrópriva, tá? Ou ferropriva. Então, esse tipo de anemia, ele se caracteriza por ser um déficit na hemoglobina, na quantidade de hemoglobina, advindo da deficiência de ferro, que é um mineral. Esse tipo de anemia é encontrado principalmente na idade pré-escolar, em crianças e em gestantes também, mas atinge todas as faixas etárias, sabe? Uma das coisas que tem que se falar sobre anemia ferrópriva ou ferropriva é que com a deficiência, com déficit de hemoglobina, advindo dessa deficiência de ferro, vai acontecer um distúrbio nutricional. Esse distúrbio nutricional, ele vai afetar o sistema imunológico. E quando ele afeta o sistema imunológico, ele vai aumentar a frequência de problemas. Vai aumentar a quantidade de problemas que estão relacionados a isso. Porque quando a gente lembra de hemoglobina, a gente tem que lembrar do transporte de oxigênio, ok? Então, com essa deficiência de hemoglobina acarretada pela deficiência de ferro, vai acontecer um distúrbio nutricional. Esse distúrbio nutricional ele vai afetar o sistema imunológico, aumentando a quantidade de problemas. Um dos problemas é um retardo no desenvolvimento tanto físico quanto mental, principalmente em crianças em idade pré-escolar. E por que em crianças em idade pré-escolar? Porque essa é a fase em que acontece um rápido crescimento. As crianças elas estão se desenvolvendo. E é justamente nesse processo de desenvolvimento que é exigido uma maior quantidade de ferro. Se não tem ferro, acontece um retardo, tanto físico quanto mental. Entendem? Quando a gente está falando sobre esse tipo de anemia, anemia ferrópriva ou ferropriva, como eu já disse, pode acontecer devido à fase de crescimento, como na idade pré-escolar, em que é exigido uma maior quantidade de ferro. Pode acontecer pelas perdas menstruais exageradas, pela gravidez, por doenças sanguíneas, pela perda de sangue, no caso, má absorção, por fatores genéticos que são decorrentes de situações patológicas. Eu coloquei no recantinho da folha, fase de crescimento, farda de crescimento, perdas menstruais, doações sanguíneas, má absorção, perda de sangue, a gravidez também, fatores genéticos que são decorrentes de situações patológicas. Todas essas situações elas podem acarretar anemia ferrópriva, que é uma deficiência, uma anemia causada por uma deficiência mineral, no caso do ferro, ok? Jennifer, beleza, já entendi o que é causada pela deficiência do ferro, já entendi, assim, as causas que podem acarretar, as coisas que podem acarretar esse tipo de anemia, e eu ainda não consegui compreender quais são os sinais e os sintomas que estão relacionados a esse tipo de anemia. Os sinais orofaciais e os sintomas orofaciais que vão estar relacionados com essa anemia, que é justamente uma diminuição da hemoglobina, que vai comprometer a quantidade de o transporte do oxigênio, vai gerar palidez da pele, palidez da conjuntiva, que está relacionada ao olho, palidez da pele, palidez da conjuntiva, descamação das unhas, fadiga, que é a sensação de cansaço, dispneia, que é a falta de ar, a vertigem, que é a sensação de que as coisas, o ambiente ou o seu corpo está girando. Sincope, que é a perda de consciência temporária ou por um período. Dores de cabeça, taquicardia, que é um aceleramento anormal. O sopro do fluxo sistólico, que é um som anormal, quando você ausculta, um som anormal na fase de sístole, tá? Além disso, dessas manifestações orofaciais, a anemia ferrópriva também tem manifestação na cavidade oral. E ela pode se manifestar de três principais formas: quelite angular, glossite atrófica e palidez da mucosa. A glossite atrófica, quando há um achatamento das papilas linguais, devido a uma desnutrição do ferro, a deficiência de vitamina B12, a deficiência do ácido fólico, por riboflavina, niacina também. Então, vai ser esse achatamento das papilas linguais. Isso é uma das manifestações desse tipo de anemia, na cavidade oral. O outro é a quelite angular. A quelite a quelite angular vai afetar as comissuras labiais. Como afeta as comissuras labiais, vai gerar um eritema. Eritema é vermelhidão, fissuras, que são como se fosse, entre aspas, muitas aspas, como se fossem cortes, descamação dessa região, tá? E palidez da mucosa, que a gente já sabe o que é.
ok? Aí aqui no finalzinho dessa folha, que a gente já passou por tudo que está nessa região de cima, nessa parte final da folha, eu coloquei assim, situações de maior complexidade. O que acontece nessas situações de maior complexidade? É que, gente, o corpo, ele está passando por uma dificuldade de transporte de oxigênio. Por isso que vai ter palidez, tontura. O transporte de oxigênio não está sendo suficiente, não está em equilíbrio, ok? O que é que o corpo ele vai tentar fazer? Ele vai tentar restabelecer essa situação. A anemia ela vai causar uma isquemia tissular. O que é isso? Ela vai causar uma dificuldade no suprimento sanguíneo. Como o fluxo sanguíneo ele não está acontecendo de forma normal, o corpo vai tentar reparar isso. E como é que ele vai reparar isso? Vai acontecer a ativação do sistema nervoso simpático. Quando o sistema nervoso simpático ele é ativado, há uma elevação da pressão arterial, uma vasoconstrição, ou seja, os vasos, o calibre dos vasos fica mais apertadinho, aumenta a pressão arterial, o calibre dos vasos diminui, ou seja, há uma vasoconstrição, e uma taquicardia reflexa. Taquicardia a gente já sabe que é um aceleramento anormal do coração. Tudo isso para tentar controlar. Só que se aumenta o aceleramento do coração, um aceleramento anormal, no caso, uma vasoconstrição. Se eu diminuo o calibre do vaso, passa mais ou passa menos sangue ali? Passa menos sangue. E o sangue tem oxigênio ali no sangue. Então vai acontecer uma dificuldade nesse fluxo sanguíneo e, consequentemente, do transporte de oxigênio, não é isso? E uma elevação da pressão. Esses fatores aumentam o risco de hemorragia. E por que é importante a gente saber isso? Eu vou fazer uma exodontia, por exemplo, em alguém que tem um risco elevado de hemorragia, que eu não vou conseguir parar o sangue ali. Não, eu não vou fazer, ok? Então, é essa parte ali do risco elevado de hemorragia. E eu ainda coloco a palavra graves, que são situações, quadros clínicos de maior complexidade, como dispneia em repouso. Por exemplo, eu fico com muita falta de ar mesmo em repouso, mesmo sem fazer nenhum esforço físico. Angina de peito, que é dor, desconforto no peito. Está muito relacionado com essa dificuldade do fluxo sanguíneo e uma instabilidade hemodinâmica, que é a instabilidade entre os fluidos corporais, como o sangue, por exemplo.